Bordão. Tô aqui com... Eu não posso falar seu nome, né? Não pode falar. Como é que eu te chamo? Pedago. Pedago. A Pedago. É a Pedago, gente. Por quê? Porque ela é uma Pedago. Então, ela fala... O que você faz na internet, basicamente? Eu faço conteúdo sobre educação, infância, desenvolvimento humano. Sou militante do Coletivo Soberana. Então, faço militâncias. A gente tem uma organização de professores na Soberana, o CESPEM, Centro Zoia Prestes, que é um espaço de organização de professores. Inclusive você que tá ali flertando com a área de educação, se quiser se organizar no CESPEM, pode se organizar. Opa, legal. Então, quem for professor pode ir até o CESPEM para falar assim, quero fazer um trampo de militância ensinando alguma coisa. É isso? Pode ser ensinando alguma coisa, pode ser. A gente tem várias frentes de ações. Tem um cursinho popular, que, enfim, os professores atuam ali dando aula para os alunos. Cursinho popular é para vestibular? Pro Enem. Pro Enem. E aí, as aulas são 100% gratuitas para alunos do Brasil inteiro. Os professores recebem, e aí, para os professores receberem, a gente tem um Apoia-se. Então, comunista é quando a gente paga o trabalhador, mas não cobra do aluno. Não. Tem que ter Apoia-se, todo mundo tem que ter Apoia-se, porque até os ricos que não precisam faz Apoia-se. Eu descobri esses dias que o Danilo Gentili ele tem um blog que ele cobra R$10 para as pessoas lerem o que ele escreve no blog dele, mano. Eu falei, a gente não tem que ter vergonha nenhuma de pedir apoio pros nossos seguidores. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu consegui comprar uma pizza pra todo mundo comer hoje por causa do apoio de vocês. É muito legal, tipo, vocês estarem fazendo... Quando vocês falam da Soberana que vocês fazem frente de massas, eu ficava pensando, frente de massa? Como assim frente de massa? E aí, quando eu comecei a fazer terapia pelo Sameca, eu entendi que, tipo, frente de massa é uma coisa que, tipo, você vai providenciar um serviço de graça pra alguém que tá precisando. E ao mesmo tempo você vai tentar de alguma forma falar sobre política para essa pessoa, né? É essa a ideia. A gente entende que a gente vive no capitalismo, então a gente precisa de dinheiro para viver. Só que no capitalismo, numa organização capitalista, o trabalhador ele vai ser explorado. O trabalho dele não vai gerar um valor para ele, ali, um salário para ele. Vai gerar um lucro para o patrão e uma parte desse lucro vira o salário para ele continuar se mantendo vivo. Nas nossas frentes de massa, a gente tem pessoas que estão trabalhando e essas pessoas, elas recebem pelo trabalho dela o valor que é pago pelo trabalho dela. Então, não é igual numa empresa que eu fico com o valor que o aluno paga e aí eu pago um salário fixo para o professor. Tudo que o aluno paga vai para o professor. E aí, através desse pagamento, o professor ele faz uma cotização ali, que é uma parte para manter a organização mesmo, mas é um valor muito baixo, vocês pensam R$10 por mês. Só se tá dando aula pelo CESPEM. E aí a gente consegue manter o cursinho, a gente tem outras frentes de atuação, a gente tá construindo agora uma cartilha para ajudar os alunos no Enem no ano que vem. A gente tem uma cartilha contra a militarização e privatização das escolas, que a gente está fazendo um manifesto. Então, todas essas produções acabam também sendo financiadas dessa forma e com o Apoia-se. E esse cursinho, ele acontece como? Ele é tipo aula online? Ele é presencial? As aulas são 100% online, mas elas são síncronas. Então sempre vai ter um professor cuidando da turma, dando a aula dele. Então tem uma sala... Você pode tirar dúvidas. Isso, tem uma sala no Google Meet, aí o professor entra, os alunos entram, ele dá a aula dele. A gente tem plantão de dúvidas, a gente tem aulas multidisciplinares nos fins de semana. Tem aula de quê até agora? Tem aula de tudo que cai no Enem. E aí, no fim de semana, são aulas sobre temas das atualidades, porque o Enem cobra na redação, né? Tipo, você vai fazer a redação do Enem, você tem que saber o que está acontecendo no Brasil. Sim. E aí a gente embasa os alunos para responderem essas redações com temas que são possíveis de cair no Enem. Só que de forma crítica, porque a gente tem lado político. E a gente não esconde isso, porque todo mundo tem. Sim, a diferença é que a gente fala qual que é o nosso. Eu dei uma sorte no tema da redação do Enem, sabia? Por quê? Na época que eu fiz o Enem, se eu não me engano, era tipo final de 2013. Aí, que eu entrei na Unifesp em 2014. Eu fiquei um ano, do ano de 2014 lá. E aí o meu tema era lei seca. E aí, nossa, foi muito fácil falar de lei seca. Eu falei assim, não, quando você fica bêbado, você dirige mal. E aí, tipo assim, me deram 980. Aí no ano seguinte era tipo assim, imigração para o Brasil no século XXI. Aí tinha um outro ano que era publicidade infantil.
E eu, tipo, caramba, uns temas que eu ia me fuder, eu acho, depois. Você chegou a fazer o Enem? Eu fiz, mas eu fiz o Enem, foi curioso, porque eu fiz no primeiro ano que mudou o formato do Enem. Eu sou mais velha do que eu pareço, né? Eu terminei a escola em 2005. Então eu fiz o Enem quando eu saí da escola, porque era meio que obrigatório, eu estudei escola pública. E não passei em faculdade, minha mãe não queria nem deixar eu fazer faculdade, porque eu era muito nova. Aí eu comecei faculdade de História, lá em Sorocaba, e eu não terminei, porque era uma faculdade privada, e aí minha família não tinha como pagar. Me resultou numa dívida, inclusive, que eu fui pagar décadas depois, e muito inflacionada. Caceta. E aí, mais velha... Sorocaba é tipo um pedaço dos Estados Unidos aqui. Cara, é uma ótima definição de Sorocaba. Só tem gente de direita, a política é uma merda, e as pessoas não têm a menor consciência de classe. É muito um pedaço dos Estados Unidos mesmo. É tipo Califórnia. Dá pra fazer uma música do Red Hot Chili Peppers sobre Sorocaba, já pensou? O Rodrigo Manga tem que pensar nessa daí. Não deixa chegar nele essa ideia, hein? Ele tá proibido de postar nas redes sociais, eu acho, porque ele tá sendo investigado. Ah, que ótimo. Quem diria que se você ficar postando TikTok vão pegar a sua corrupção, não é mesmo? Quem diria que você usar dinheiro público pra pagar a galera pra editar seus vídeos, né? Enfim, em algum momento eu vou fazer show lá em Sorocaba esse mês, hein? Eu não sei se esse vídeo vai sair até lá, mas dia 23, se você for de esquerda em Sorocaba, venha para esse reduto, tá bom? Seguindo, você é formada em pedagogia, eu te chamei aqui porque eu já vi alguns conteúdos seus no Instagram e no YouTube também, mas mais no Instagram, você falando de pedagogia, de criação de crianças, e eu me interessei porque eu tenho uma filha de 3 anos. Mas também porque eu fiz licenciatura na faculdade e eu tive 2 anos de aulas na faculdade de pedagogia da USP, na FEUSP, né? E, enfim, li Paulo Freire, toda essa questão de doutrinação. Mas o que eu queria te perguntar a questão do Brasil na educação é sempre um problema, né? Parece que é tipo assim, um problema que ninguém vai falar que a educação no Brasil é boa, né? Tipo, todo mundo vai falar assim, não, o Brasil é um país rico, mas a nossa educação, nos índices de educação tá lá embaixo. Por que é assim? Você acha que o problema do Brasil é assim, falta investimento? Ou tipo, tem investimento, mas é a corrupção que não deixa chegar lá na base? Qual que é a questão da educação brasileira? É uma resposta complexa, tá? Não é só uma resposta. Pode levar seu tempo. Porque tudo isso que você falou tá certo. Só que a gente tem... quando a gente é marxista, a gente não vai olhar para respostas fáceis. A gente vai olhar para o todo e tentar entender como que chegou nessa situação. E aí, o que a gente tem? A gente é um país do sul global, que passou por um processo de séculos de colonização, no qual a nossa população ela não se desenvolveu para ser uma população autônoma. A gente não teve uma independência que foi fruto da luta da classe trabalhadora direta. Assim, não que não houvesse luta, mas... Essa luta foi reprimida várias vezes. E aí só se tornou independente quando foi interessante para quem estava no poder. Porque daí eles queriam ser independentes de português para eles governarem aqui. E aí, uma independência bem conservadora, né? A gente não desenvolveu uma população, enfim, uma política que tenha sido em algum contexto pensada por trabalhadores ou para atender os interesses dos trabalhadores. Quando isso tentou ser feito, porque houveram algumas tentativas de governos mais progressistas. Tipo quando? Tipo antes da ditadura. E aí o que aconteceu? A ditadura aconteceu. Paulo Freire teve que correr. Não só ele, muita gente. E, enfim, a gente tem um contexto escolar no Brasil que ele não surge para atender os interesses dos trabalhadores, ele surge para atender os interesses da elite. Tipo, a educação é um privilégio, né? Tipo, de poucos, né? A educação boa, ela é um privilégio. A educação no Brasil, ela, da forma como ela é hoje, ela não atende os nossos interesses, nós enquanto trabalhadores. O que a gente quer através da educação? Você se tornar uma pessoa autônoma, né? Primeiro, nem se você conseguir pagar, necessariamente ela vai te garantir isso, porque tem todo um contexto para além da educação que vai te permitir ser um sujeito autônomo, porque você vai precisar ter tempo para estudar, você vai precisar ser bem alimentado, você vai precisar morar perto da sua escola, tudo isso faz com que você estude bem. Não é só você ter acesso a uma boa escola, por exemplo, ainda que isso ajude muito.
A gente tem um modelo de educação no capitalismo que ele é dual. Você tem a escola para elite e a escola para classe trabalhadora. O interesse dessa escola dual, ela não é o mesmo. O interesse da escola da elite é transmitir esses conhecimentos para que a elite se mantenha no poder. E o interesse da escola para a classe trabalhadora é garantir que a classe trabalhadora consiga executar o trabalho que ela precisa executar para continuar mantendo a elite no poder. Uhum. Então, assim, a educação, ela funciona, só não é para o nosso interesse. Ela funciona para os interesses de quem está no poder. Então, para a gente ter uma educação que funcione para a população, o que a gente precisa? A gente precisa dos interesses da população sendo garantidos pelo poder. Para isso acontecer, a gente só precisa do povo no poder. Não é o que vai acontecer enquanto a gente viver no capitalismo, infelizmente. Eu lembro que quando eu estava estudando um pouco sobre como é que foi o governo do Leonel Brizola no Rio de Janeiro, ele e o Darcy Ribeiro fizeram um modelo de escola que era, se não me engano, chamava CIEPS. Isso, era chamam CIEPS. De Brizolão. Brizolão, esse é o nome que... Nossa, eu vi numa batalha de rima os caras no Rio de Janeiro falando, não sei o que do Brizolão. Eu falei, pô, o Brizola tá na memória coletiva até hoje, né? E tipo, eu lembro que quando eu estudei bem por cima, eu vi que era um modelo de escola que você falava, mano, parece muito bom isso daqui, né? E aí vão falar que é muito caro, que corrói muito do orçamento público, mas me parecia, e aí me corrija se eu estiver errado, me parecia o modelo ideal de escola pra gente. Eu tô errado? O que era o CIEPS? O CIEPS, ele era uma escola pública integral, que o aluno, ele passava o dia inteiro lá, mas em um período ele tinha aula regular, e no outro ele fazia atividades extracurriculares. Então ele ia ter aula de dança, de esporte, do que fosse. Por quê? Porque entendia-se que a responsabilidade do Estado é de cuidar da criança em tempo integral, para o pai poder trabalhar, para aquela criança ter uma formação integral. Só que você já trouxe qual que era o problema disso no capitalismo. O Brizolão custava caro. E assim, é absurdo de caro? Não. Mas no capitalismo, quando a gente olha para a política pública de cuidado à criança periférica, por exemplo, não precisa gastar tudo isso com aquelas crianças. Uhum. Comparado com outras escolas públicas, ele era muito caro. Não que o Brasil não tenha dinheiro para sustentar aquilo. É que o Brasil é um país que prefere gastar com o plano safra o dobro do que gasta com educação no ano. Mas, tipo assim, você acha que também, se o Brizolão se tornasse um bagulho popular, também não ia ser uma baita concorrência para as escolas particulares que ia começar a quebrar? Sim. Sempre quando a gente cria um mercado de algo, a qualidade daquilo vai estar atrelada ao preço. Uhum. E aí, se o governo... É exatamente o que você falou. Se o governo está oferecendo um serviço bom, por que eu vou pagar? Uhum. Então, são muitos interesses aí. Atende aos interesses dos empresários da educação, atende aos interesses das pessoas que querem enxugar os gastos de educação para investir em outras áreas. Você acha que a gente teve bons ministros ou ministras da educação? Não. E a gente nunca teve um ministro da educação que foi educador. Nenhum dos ministros da educação do Brasil era formado em pedagogia. Tiveram alguns ministros professores. Sei lá, pegar o Haddad de exemplo. Ele era professor. Mas ele não é uma pessoa que pensa a educação enquanto educador. Quando a gente estuda a educação, a gente entende como que... A gente espera que a pessoa entenda, né? Quais são os elementos necessários para que aquela educação funcione para a população. A gente está preocupado com a educação enquanto ciência. A maioria dos nossos ministros da educação eram ou advogados ou economistas. Eram pessoas que estavam muito mais preocupadas em fazer com que a economia fosse balanceada e não com a qualidade do ensino. Como é que você analisa que está sendo esse mandato dele como ministro da Educação? O que ele tem feito? Assim, a questão maior. Na esfera federal, a gente não teve nada de muito grande. O que a gente tem são os governos estaduais atacando a educação pública. Uhum. Então, em vários estados, eu vou dar de exemplo Pará, São Paulo, Minas Gerais, Paraná. A gente está... Distrito Federal também. A gente está tendo aprovação de leis que estão tornando quase impossível de dar aula, porque são leis que, ao mesmo tempo que elas obrigam o professor a usar uma plataforma que é bizarra, que parece que quem fez aquilo nunca pisou numa sala de aula, não conhece um aluno. E, assim, os conteúdos são péssimos, a qualidade das aulas são péssimas. O professor, ele tem que fazer, tipo, check-in de aula. É bizarro, é completamente bizarro. E, ao mesmo tempo que exige o uso dessa plataforma,
os conteúdos são horríveis e isso ataca diretamente a liberdade de cátedra do professor, porque ele tem que cobrar aquele conteúdo da plataforma. O aluno, ele também tem que responder coisa pela plataforma, porque com a nova reforma do ensino médio, diminuiu a quantidade de tempo de aula. Só que não enxugou o conteúdo da BNCC. A BNCC é o documento que diz ali tudo que a gente tem que ensinar para os alunos. Só que você tem menos tempo para ensinar... Base Nacional Curricular. Isso. Você tem muito menos tempo para ensinar as mesmas coisas, porque eles tiraram a aula de história para ter aula de fazer brigadeiro. E essa é a realidade do país. Quando você coloca desse modo, fica até engraçado, mas é que realmente o novo ensino médio, ele bota umas eletivas que é tipo umas aulas meio alternativas, né? Parece gincana. Eu tava lembrando de uma que chama assim, eu até fiz piada sobre isso uma vez, que era uma matéria que chamava O que está rolando por aí? Tipo assim, e o Trump, né, gente? E aí você pega, enfim, o novo ensino médio. O que é o novo ensino médio? Tipo assim, primeiro, essas plataformas que você falou que os professores são obrigados a usar, são plataformas privadas? São plataformas do governo. A grande maioria, não posso falar por todos os estados, porque eu não estudei todos os estados, mas a maioria foi elaborada por empresas privadas. Então eles abrem É como se as empresas privadas elas estivessem cada vez mais se fundindo com o sistema educacional como um todo, né? Tipo assim, o material didático que vai ser produzido por uma empresa privada, e aí você vai, tipo, delegando coisas, né? Pra você não fazer. É porque é complexo. Ainda que a gente tenha menos verba do que a gente gostaria para a educação dá lucro para a empresa. Por quê? Porque ela demanda muitos serviços. E aí, quando a empresa... essas empresas... Mas aí o governo que tem que pagar por isso, né? Sim. Então a gente paga por um serviço merda, enquanto o que a gente tem de estrutural, que é a escola, que é o professor, que é, enfim, a nossa própria estrutura educacional enquanto esferas, né, do governo federal, estadual, municipal, tá ruindo. Porque o dinheiro, ao invés de estar indo para investir na infraestrutura que a gente já tem, e que a gente tem isso há décadas, ela tá indo pra gente pagar a empresa privada pra fazer uma plataforma bosta que vai entrar em desuso daqui pouco ano, porque pouquíssimo tempo, porque vai entrar em desuso, porque é uma bosta, porque não funciona, e não funciona por uma gama de fatores, desde falta de acesso dos alunos até desatualização, é uma merda. Tipo, ninguém gosta, os professores estão morrendo em sala de aula por conta dessas merdas, porque, pra além de tudo, você tem que fazer um monte de relatório, enfim. E o dinheiro público está sendo investido nisso, ao mesmo tempo que, se você dá o dinheiro público para uma empresa privada fazer uma plataforma bosta que o professor não consegue dar aula com ela, você está deixando de reformar prédios, você está deixando de pagar funcionário, ou você está enxugando a quantidade de funcionário e aí não está prestando serviço da forma correta. E eles fazem isso para privatizar a escola. Aí o dinheiro, ao invés de ser repassado para os funcionários públicos, vai para uma empresa privada que vai dizer que vai cuidar da escola, só que vai piorar cada vez mais. E aí a gente vinha de avanços na educação, a gente vinha, principalmente dos primeiros governos do Lula e da Dilma, de uma crescente de reformas educacionais que eram boas para a população, diminuição de quantidade de aluno em sala de aula, ainda que fosse muito parco, não é como se estivesse bom, mas estava melhorando. Só que daí a gente veio, Temer, reforma da Previdência, teto de gastos, novo ensino médio, esse pouco que a gente tinha construído ou conquistado nesses 12 anos, um pouquinho mais, ruiu. E aí agora a gente tá na mesma estaca que a gente tava assim que a gente saiu da ditadura, eu arriscaria dizer, em termos de qualidade de educação pública. O que eu ia te perguntar depois disso? Você acha que o ensino integral é uma coisa boa para crianças? Porque, por exemplo, a minha filha, ela não estuda em período integral, ela estuda em meio período. Ela entra, tipo, 12:30 e sai, a gente vai buscar ela umas 5. Até antes, 4:30. Só que eu vejo que muitas criancinhas da escola dela, tipo assim, os pais pagam a mais pra ela ficar o dia inteiro. E eu vejo que muitas vezes é a necessidade de que o pai tá trabalhando e não consegue ficar com a criança mesmo. Isso é bom pra criança? Tipo, ou depende da escola, depende da estrutura da escola? Depende do que acontece na escola nesse tempo integral. Não é o melhor dos cenários a criança passar 8 horas por dia na escola. Não, a minha não vai não. A minha não vai não. Eu tô pensando em geral porque eu vejo que é uma discussão que tá sendo trazida. As pessoas não têm opção. O neoliberalismo, ele tá fazendo a gente trabalhar cada vez mais, não pra viver melhor, mas pra conseguir sobreviver. Então, o que a gente via
Quando a gente pega anos 80, por exemplo, a gente geralmente, as composições familiares eram, e aí eu vou falar da família tradicional brasileira, um pai que trabalha, uma mãe que fica em casa e 1, 2, 3 crianças que vão pra escola metade do dia e a mãe tá em casa pra cuidar no resto do dia. Só que o salário desse um pai, e aí, óbvio, a gente tá falando de uma família de classe média, né? Vamos usar o termo. Ele sustentava essa família tranquilo. Não era com luxo, mas sustentava essa família. E aí, mesmo se a gente falar de uma família mais periférica, de novo, era dentro daquelas condições sociais, mas um salário sustentava uma família. Hoje a gente tem um pai trabalhando 8 horas, mais 1 hora de almoço, mais 2 pra ir, mais 2 pra voltar, que já soma, sei lá, 15 horas fora de casa, não sei, sou de humanas. E ele não consegue sustentar uma família sozinho. Então a mãe também precisa trabalhar todas essas horas fora. Só que essa mesma sociedade que faz a gente trabalhar todas essas horas vai te falar, você tem que ter filho, senão você não vai ser feliz. Senão sua vida não vai ser completa, senão você não vai ser uma mulher de verdade. Então as pessoas, elas ainda têm filhos, e assim, não é uma crítica a quem tem filho, a gente tem que se reproduzir mesmo, porque rico não vai deixar de ter filho. Rico continua se reproduzindo e a gente precisa ser resistência. Só que é uma situação complicada pra caralho, porque a pessoa, ela tá fora de casa chutando baixo 10 horas por dia. Se ela tem sorte, 10 horas por dia ela fica fora de casa. E aí, quem que vai olhar essas crianças durante essas 10 horas? E é nesse contexto que as escolas começam a oferecer esses períodos estendidos. Então, não é... Isso não acontece pensando no bem-estar da criança. Eu acho que a gente tem que começar por aí. Escola integral, na forma como ela é composta na nossa sociedade... Pra você poder ser explorado enquanto... A gente te cobra pra você ser explorado. E aí, quando eu falei que a gente tem que olhar pro que essa criança tá fazendo na escola, é porque assim, se a criança ela tá 8 horas na escola, mas ela tem tempo pra descansar, ela tem tempo pra brincar, ela tem atividade extracurricular, ela vai fazer, sei lá, uma luta, uma dança. Escola particular geralmente oferece esse tipo de coisa. De idioma, de circo, do que quer que seja. Beleza, se é do interesse da criança, é válido. Porque são atividades que estimulam outras habilidades, estimulam o corpo, estimulam outras formas de pensamento, enfim. Isso não é ruim pra criança. Mas tem escola que é integral e você tá tendo aula por 8 dias. Por 8 dias não, por 8 horas. Pior que eu, durante o meu ensino médio, eu estudei... Não, na verdade foi o 2º e o 3º ano do ensino médio. Eu estudava na escola de manhã e ia pro Senai de tarde, então era aula e aula, mano. Eu fazia TEC. Então eu estudava 2 períodos e trabalhava. A vida não era legal. Mas eu não sei se é porque eu morava no interior, mas era muito mais leve do que é trabalhar hoje em dia. Eu acho que tinha o aspecto do trânsito, que eu não era um problema pra mim, porque era uma cidade, por mais que Sorocaba não seja uma cidade pequena, é menor, e era muito menor naquela época, mas não tinha tanta cobrança quanto se tem hoje. Então, eu acho que tem essa questão também de como a sociedade cobra da gente determinadas coisas. Era cansativo, mas de alguma forma era divertido, sei lá, se era porque eu passava o dia inteiro na escola com os meus amigos, e adolescente tem esse momento de estar na escola em grupo. Na verdade, a única coisa que eu absorvi do Senai foram meus amigos, foram as amizades. Tipo assim, eu não rendia no Senai, tipo, não aprendia teoria. Tipo, não lembro dos conteúdos que eu aprendi lá, sabe? Porque eu tava na época de estudar pro vestibular, então eu ficava preocupado com estudar pro vestibular, e aí o Senai eu fazia porque uma empresa pagava pra gente ser aprendiz industrial, então eu fazia pelo dinheiro. Mas, tipo... Eu vejo que o ensino integral, ele é uma coisa que está sendo discutida, só que eu vejo quando ele está sendo discutido, muitas vezes é assim, pô, vamos tentar fazer um ensino integral bom aí, mas eu, como brasileiro, eu acho que o brasileiro, naturalmente, ele já é meio, tipo assim, como é que é a palavra? Ele suspeita das coisas, sabe? Como é que é o nome da... Desconfiado? Ele é desconfiado. O brasileiro já é tipo assim, não, mas você tá falando que vai ser bom o dia inteiro, mas vai ter realmente aula de judô e natação e tipo assim, ou você só vai ficar lá moscando o dia inteiro na escola? É que assim, vamos voltar lá pro exemplo que você trouxe do Brizolão. O Brizolão era integral. E era exatamente isso. Existia toda uma estrutura que permitia que aquilo acontecesse de um jeito que fosse bom pro aluno. Hoje... tem uma realidade que muitos dos alunos de escola pública são trabalhadores. Outra questão da reforma do ensino médio foi que aumentou a jornada. Então, para o aluno trabalhar e estudar, tá mais difícil, porque ele tem que passar mais horas na escola. Qual é o aluno que vai conseguir ficar na escola em período integral
se ele precisa ajudar em casa porque ele precisa trabalhar, não porque ele quer ter dinheiro para as coisas dele, mas porque senão a família não se sustenta. Isso é uma coisa muito séria. A gente não pode olhar para a escola e achar que ela é um elemento isolado da sociedade. A gente tem que olhar para a escola e pensar, essa escola, no modelo integral, ela está sendo feita para quem? Se ela está sendo feita para o aluno que trabalha, você está sendo um grande de um filho da puta. Você está propondo que um aluno que trabalha, que seja 6 horas por dia, passe mais 6 na escola, mais 8? Quantas horas você quer que esse adolescente descanse no dia? Então, a gente não pode pensar na escola como se a gente vivesse no mundo ideal. A gente tem que pensar na escola dentro da sociedade que a gente vive. Por isso que, quando a reforma do ensino médio foi aprovada, uma das grandes questões era o aumento da carga horária da escola. Porque isso ia impedir que muita gente estudasse e trabalhasse. E a pessoa que precisa trabalhar em situação de estudante, ela vai largar a escola. Porque ou ela larga a escola ou ela para de comer. E aí vai falar, mas ele não dá importância pra educação? Não, a gente vive num mundo que foda-se, sabe? Do tipo, não é como se eu fosse sair da escola e isso fosse me garantir um trabalho. Então sim, eu vou escolher sair da escola. A maioria dos trabalhos que tem hoje em dia é tipo assim... Eu sei disso porque a minha mulher, ela teve uma questão na escola de não conseguir terminar o ensino médio. E ela fez o EJA, mas durante, tipo assim, muito tempo ela não conseguia... Muito obrigado, muito obrigado. Por não ter conseguido concluir o ensino médio, muitos dos trabalhos, quando ela ia, tipo assim, entregar currículo, procurar emprego, a grande maioria dos trabalhos era, tipo, trabalho informal 6x1, com um salário mínimo, e alguns deles, 6x1, menos de um salário mínimo, pagando menos que o salário mínimo. Então, tipo assim, se a pessoa não estiver na escola, ela vai necessariamente estar se sujeitando a um trabalho que, mano, vai sugar sua alma por centavos. Você trouxe um ponto importante aí, porque tem um outro aspecto que é o fato dela ser mulher. Mulher, via de regra no Brasil... No caso da minha mulher negra. Então, e aí eu já nem tenho estatística, mas eu sei que a disparidade salarial entre homem e mulher no Brasil é de 30%. Mulher negra com certeza vai ganhar menos, tá? Assim, não só em todos os lugares, só por uma questão de estrutura. Mas estruturalmente falando. Uma pessoa sem escolaridade, sua mulher vai ter muito menos chance sequer de conseguir um emprego nessas condições. Muito obrigado a vocês que assinam o Apoia-se, viu? Vocês estão apoiando uma família. Mas é sério, porque logo que... Quando começou a esquentar o debate sobre a escala 6x1, a primeira coisa que me pegou, né? Porque eu já trabalhei escala 6x1, acho que todo mundo que se fode sendo CLT ou nem CLT já trabalhou escala 6x1 em algum momento da vida. E aí, uma coisa que eu lembro desse lugar que eu trabalhava, eu era a única mulher. E aí, por que mulheres não aceitam, não conseguem trabalhar quando é um regime de escala 6x1? Porque a mulher é responsável por cuidar da casa, porque a mulher é responsável por cuidar da criança. O lugar que bota o trabalhador para trabalhar na escala 6x1 é o lugar que tá se fodendo pra você. Ele quer que você... Esse lugar que eu trabalhava, que era escala 6x1, a gente ia que almoçar em cima de uma... Eu fiz técnica em informática, né? Que no ensino médio eu fiz ETEC. E era uma loja de manutenção de computador. A bancada que a gente abria o CPU ali, que era cheia daqueles 3 anos de pó que o Nerdola nunca limpou, era a mesma bancada que eu comia. A minha marmita que nem micro-ondas eu tinha pra requentar. Então, tipo, era um lugar que tava cagando pra quem tava ali. E aí, quando chegava a pessoa, que é da época que você ia entregar currículo manualmente... Eles olhavam do tipo, tem filho? Jogava fora o currículo. Por quê? Porque a mulher com filho, ela vai precisar sair do trabalho pra cuidar do filho quando ele ficar doente, pra levar na escola, pra ir em reunião. E é sempre a mulher que acaba sendo excluída do mercado de trabalho quando isso acontece. Então, é isso. Às vezes ela é excluída da escola, porque ela precisa não ir pra escola pra cuidar dos irmãos homens, pra que os irmãos homens consigam estudar. Então a gente tem uma realidade que é ainda mais complexa em se tratando de escola pra mulher. Eu tava até pensando nisso ontem, porque depois que eu fiz um conteúdo lá sobre o Lucas Pavanato, falando com os 20 esquerdistas, aí ele entrou nas pautas de mulher trans, e ele vai entrar no pânico moral de falar que mulher trans pode cometer assédio. E aí eu fui pesquisar os dados reais de opressão à mulher hoje no Brasil,
E eu vi que, tipo assim, a questão da mulher, tipo assim, não é normal. Tipo, a gente não está num estado normal. É tipo, a gente tava falando do marxismo, que a gente tá na pré-história, por causa da opressão. É como se a gente se acostumou com a normalidade, mas a gente ainda não está num estado que, tipo, você se sente segura de andar pela rua e o direito de ir e vir e de utilizar de liberdade de expressão. Eu acho que eu pensei nisso depois de ter uma filha. Como eu estou preparando ela para um mundo que realmente pode ser perigoso para ela em vários aspectos e que, pô, eu quero que a minha filha, sei lá, faça aula de artes marciais para saber em algum momento se precisar se defender, sabe? Todos esses aspectos, todas essas minorias oprimidas, elas são fundamentais para a manutenção do capitalismo. Então não adianta nada a gente só olhar para a questão do machismo na sociedade e a gente não entender que ela é uma questão de classe. Ela é uma questão que faz manutenção desse sistema. Por quê? Porque a gente, para garantir que o homem possa trabalhar 200 horas lá no começo da Revolução Industrial, a gente precisava de uma mulher que, e aí no caso das mulheres pobres, desde sempre elas trabalharam, tá? O direito ao trabalho feminino é uma conquista de classe média. Para isso existir, para o homem poder se dedicar a trabalhar, a estudar, ele precisa da mulher em casa, cuidando da casa, cuidando do filho. Esse argumento tem surgido de vez em quando nas redes sociais, falando assim, as mulheres lutaram pelo direito de trabalhar e agora tá reclamando que tá trabalhando demais. Eu fico pensando, cara, eu não sei se elas pediram pelo direito de trabalhar. É uma questão de necessidade também, né? Teve tipo movimento das sufragistas na Inglaterra. Sim. Mas uma questão é você... Não, eu quero trabalhar porque eu estou pedindo. Uma questão é, tipo, eu quero trabalhar porque eu preciso trabalhar, tipo... Mas aí que tá, mulher pobre sempre trabalhou. Mulheres negras sempre trabalharam. E mulheres brancas estavam... tinham as mulheres negras para cuidarem, né, das coisas e elas queriam ter o direito de trabalhar. Então, tipo, a mulher branca, e da elite, né, lutou, sim, pelo direito a independência financeira e tudo mais. Mas a mulher preta, a mulher pobre, sempre trabalhou. Mas era um trabalho não visto como trabalho, talvez? Era trabalho de manutenção da sociedade. Trabalho de reprodução. É a lavadeira, é a cozinheira. É o trabalho que até hoje é majoritariamente feminino. E é o trabalho que até hoje é muito mal pago. Porque você pensa assim, quando você pensa numa pessoa cozinhando, você pensa num homem ou numa mulher? Uma mulher. Se você pensa num chefe. O Jacan. Então, a gente tem essas funções que são fundamentais para a manutenção da sociedade, que comer é fundamental, ter roupa limpa na sociedade que a gente vive é fundamental. Elas são majoritariamente executadas por mulheres que sequer são pagas por esses serviços. A gente chega em casa, a gente sai daqui, a gente vai trabalhar e a gente não vai receber por isso. Mas a gente também trabalha. E isso sempre foi a realidade da mulher pobre. Enfim, foi um contexto muito específico que fez com que as sufragistas elas criassem esse movimento para poder não só trabalhar, mas também para votar. Era um movimento liberal. Sim, com certeza. E era pelo direito dela. Tanto que elas nem enxergavam a mulher negra, por exemplo, como uma mulher que tinha que ter o direito ao voto. As sufragistas, quando elas lutaram pelo direito ao voto, era o voto da mulher branca. Não sabia disso. Interessante. Então, eu ouvi falar porque eu sei que o movimento das sufragistas foi importante, mas também teve seus limites históricos, né? E aí eu sei que, estudando um pouco que eu sei sobre a história do feminismo, tiveram várias ondas diferentes, né? São quantas ondas? São 3 ondas? A primeira veio a questão das sufragistas com os votos, né? A segunda foi ali nos anos 60. A segunda onda falava do quê? Principalmente era eu acho questão... que é de libertação sexual. Exatamente. E a terceira onda, você sabe? Porque eu também não sei, você sabe, Dudu? Terceira onda... Não, se não souber, beleza. O marco histórico eu não lembro qual que é, peraí. Eu só lembro que são 3 porque eu ganhei um box das 3 ondas do feminismo e eu não li ele ainda, mas eu sei que são 3 livros porque é um de cada onda. Pode falar. A terceira onda, início da década de 90, se caracterizou pela discussão da interseccionalidade. Análise das diferentes formas de opressão que as mulheres podem sofrer, levando em consideração raça, classe social. Isso que você falou, de a mulher negra já tinha uma outra questão. Mas aí tem uma questão, porque o que estava acontecendo no começo da década de 90? Queda da União Soviética. Quando a União Soviética caiu, a Europa se mantinha num estado de bem-estar social financiado pelos Estados Unidos
para fazer um contraponto à qualidade de vida da União Soviética, para falar, a União Soviética garantia uma boa qualidade de vida para a maioria da sua população, mas olha aqui, o capitalismo também funciona. Só que o capitalismo estava funcionando ali na Europa, não porque o capitalismo funciona para todo mundo, estava funcionando porque era interessante para os Estados Unidos fazer o capitalismo funcionar. Uhum. Então, eles inseriam muito dinheiro para propaganda, tipo, propaganda com P maiúsculo. A partir do momento que caiu a União Soviética, que era o grande bloco socialista que contrapunha, em termos de força, os Estados Unidos, não precisou mais desse tipo de propaganda. E aí que a gente vê o neoliberalismo torando e a qualidade de vida da população da década de 90 para cá caiu, assim, drástica. Tanto que cai índice de natalidade, cai... Aumenta desemprego, né? Isso foi um pouco depois. Foi ali pros 2000. Mas é decorrente disso, porque a história ela não acontece do tipo, opa, acabou a União Soviética, agora tudo vai piorar de uma vez. Foi decorrente disso também. Então, a queda do bloco soviético, ela foi muito prejudicial para as mulheres, mas são mulheres de um contexto específico. Porque as mulheres do sul global já estavam se fudendo. Assim, a gente ainda tinha uma certa, aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda tinha na classe média uma certa ideia de que a nossa vida estava se encaminhando para ser como aquela vida da família de margarina, mas era muito por conta desse tipo de propaganda que era necessária para manter a ideia de que o capitalismo funciona. E eu lembro que quando a gente vai estudar sobre a União Soviética, é até um exemplo de sistema educacional, né? Porque eu acho que foi não só impactante na questão da educação, mas quando você fala, por exemplo, de que a mulher ela é responsável por cuidar da criança, eu lembro que tinham algumas construções, como, por exemplo, refeitórios públicos e lavanderias públicas, que acabavam facilitando a vida da mulher em alguns aspectos. Por quê? Por que você acha que é importante, por exemplo, um sistema de lavanderias públicas? No que você acha que isso ajuda? Resposta complexa de novo. Não, pode ir, porque esse tema sempre vem na minha cabeça, de tipo assim, às vezes eu vejo que isso faz falta, porque em casa a gente tem que, cada pessoa tem que ter a sua máquina e aí ir lá e comprar os seus produtos e ter o seu varal, e aí tipo eu penso, mano, se tivesse um lugar que a gente levasse tudo, nossa, dava pra resolver tão mais rápido. E eu sei que isso e o fato de ter creches públicas e tudo transformava a vida da mulher soviética em algo mais emancipado do que era em relação ao mundo capitalista, né? Me parece. Né? A gente tem um livro que é do Engels, que chama A Origem da Família, do Estado e da Sociedade Privada. E nesse livro ele explica pra gente que a forma de família que a gente tem hoje em dia, que é essa família nuclear pequena, ela é um advento do capitalismo. Antes do capitalismo, as pessoas viviam majoritariamente do capitalismo industrial, tá? As pessoas viviam majoritariamente no campo e elas viviam em coletivo. As pessoas, elas precisavam viver em grandes grupos familiares para se manter vivas. Então, uma família, o que se entendia por família antes do capitalismo industrial, era um grupo de, sei lá, 20 pessoas. E aí esse grupo tinha criança. Só que o cuidado pela criança, nessa época, pré-capitalismo industrial, ela era de todo mundo. Você tinha uma criança, mas a gente vivia junto, a sua criança era minha responsabilidade, era a responsabilidade de quem tava ali. Se eu visse uma criança, eu era responsável, e não era do tipo, eu tô cuidando do fio da fulana. Era do tipo, eu sou responsável por cuidar dessa criança, porque eu vou envelhecer, essa criança vai precisar continuar cuidando desse meio aqui que a gente vive para todos nós vivermos. Então, a relação que se tinha de família era muito diferente. Quando as pessoas foram para as cidades, né, quando surgiram as indústrias, elas foram levadas a viver em lugares muito pequenos, e elas foram levadas, e aí quando a gente fala do neoliberalismo, dele surgindo e dele se intensificando, é por conta disso. Elas foram tiradas desse contexto no qual as pessoas elas viviam nesse coletivo, no qual a responsabilidade pelas crianças, a responsabilidade pelo cuidado, ela era compartilhada. Eu falei das crianças, mas enfim, por lavar roupa, por cozinhar. Tipo, eu não ia ficar sobrecarregada se eu cozinhasse um dia, você o outro, e assim por diante. Mas isso foi mudando, e aí as pessoas foram indo para a cidade e elas foram se responsabilizando individualmente pela sua própria subsistência. Por quê? Porque a forma de se relacionar com o nosso trabalho mudou. No campo, o que eu produzia não era meu, era nosso. Porque eu não ia viver só de batata, você não ia viver só de cenoura, sei lá. Mas a gente
vivia do que a gente produzia. É óbvio que existiam taxas, que uma parte da produção ela não ficava pra gente, mas a relação que a gente tinha com o que a gente produzia era muito mais próxima. Passou-se a ir pra cidade, a gente passou a deixar de ter uma relação com o que a gente produz. O que a gente produz não é nosso. O que a gente produz é do dono da empresa, a gente recebe um salário. Salário não é uma coisa que existe desde sempre. Salário é um advento desse capitalismo industrial. E aí, esse salário era muito pequeno. Ele era muito baixo. É só pra você não morrer mesmo, no limite. Sim, ali, né? E a gente tá voltando pra isso. O salário mínimo é mínimo real. Realmente. Só pra, tipo assim, tá quase morrendo. Então dá um pouquinho de soro ali na veia só pra você comer, se vestir e continuar trabalhando. E aí eles tinham esse salário que era muito baixo. E se eu tenho um salário muito baixo, eu vou cuidar de todo mundo ou vou cuidar do meu filho? Quando dá, eu cuido do meu filho, porque morria criança pra cacete também. Por fome, por todo o resto. Então, essa família tradicional brasileira, ela é meio que advento da Revolução Industrial. Então, mais ou menos. Porque a gente tem esse modelo que foi mudando da classe trabalhadora, mas a gente tinha um modelo de família burguesa. E ela era mais menor desde antes do capitalismo industrial, porque tinha toda uma questão de herança. Né? Sucessão. Então, a família que foi para a cidade, ela começou a ver esse modelo e ela começou a entender que para fazer parte daquela sociedade a gente tem que viver daquela forma. E essa família nuclear, ela se constrói dessa forma meio doentia de relação com o capital. A gente tem que ter dinheiro... Família nuclear é tipo marido, a mulher e 2 ou 3 filhos. Isso. Às vezes hoje em dia não precisa ter um marido e uma mulher, mas são as pessoas que vivem na mesma casa, por assim dizer. Onde eu moro, na quebrada que eu moro, é muitas casas assim, a mãe e o filho, ou a mãe e 2 ou 3 filhos, assim. O socialismo russo, ele descende de uma organização social que ainda nem capitalista de fato era. Porque a Rússia, antes da Revolução, ela ainda estava meio que saindo do feudalismo. Era muita roça e a galera quase nada pra trabalhar na roça direito. Né? E aí entende-se que só foi possível a revolução lá justamente por conta dessa condição específica que a Rússia tinha. E quando o país se desenvolve, ele se desenvolve no socialismo. É óbvio que já tinha cidades, porque existia a elite, existiam as pessoas trabalhadoras que mantinham a cidade funcionando, mas o país ele passa por uma expansão já no socialismo. Então, toda essa ideia de família nuclear, ela existia, mas ela não existia dessa forma consolidada como ela existia no capitalismo. E aí, o que o governo socialista entende? Ele entende que, diferente do capitalismo, que cada um tem que cuidar do seu, e se você não conseguir cuidar do seu, foda-se, o governo é responsável por cuidar do seu povo. O governo é responsável por cuidar, não. O povo é o governo, e sendo o povo o governo tem que garantir ao povo qualidade de vida. E aí, qual que é a questão? Todo mundo é trabalhador no socialismo. Todo mundo tem um trabalho. Basta querer trabalhar. Diferente do capitalismo. Se você tem um trabalho, você precisa ter condições de exercer o seu trabalho e você precisa ter condições de viver bem para fazer a manutenção daquele sistema. Que é aí que a gente entra na diferença fundamental da educação, inclusive, no capitalismo e no socialismo. E aí, depois eu posso falar um pouquinho mais disso. Mas a gente, no socialismo, a gente quer garantir que essa pessoa ela consiga viver bem através do trabalho dela. E para ela viver bem, ela não precisa só se alimentar para sobreviver e executar um trabalho. Ela precisa ter tempo de lazer, ela precisa ter tempo de cuidado, inclusive dos filhos. E aí, o tempo que você está trabalhando é o seu tempo de servir à sociedade, por assim dizer, para receber por aquele serviço. O cuidado com essas atividades de manutenção da vida diária, lavar roupa, cozinhar e etc., ele é de responsabilidade do Estado. Porque ele é um cuidado da população com a população. Então, se eu tenho uma cozinha coletiva, primeiro, a comida sai muito mais barata, eu consigo garantir qualidade nutricional, porque vai ter uma pessoa dedicada a fazer aquilo. Não é que eu trabalhei a porra do dia inteiro e depois eu vou chegar em casa e vou ter que cozinhar. Fazer miojo com nuggets. Tem dia que eu trabalho 12 horas por dia. Minha janta é miojo.
Mas é isso, sabe? Eu penso isso, mano, como na favela a gente come mal, tipo, em geral mesmo. Mesmo se a pessoa vai no mercado e consegue comprar coisas, as coisas que a gente come é umas comidas que você fala, mano... É ultraprocessado. Isso aqui tá diminuindo o nosso tempo de vida rapidamente, velho. Tá. Nossa. Mas enfim, é muito interessante falar disso porque ter uma educação boa parece um sonho, uma utopia no Brasil, né? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre porque a gente tem que ser capaz de imaginar. Eu acho que eu, como artista, tenho a obrigação de fazer a gente conseguir imaginar as coisas. Voltando pro Brasil, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer na educação brasileira? É, tipo assim, revogar o novo ensino médio, acabar com isso daí de uma vez. É falar assim, mano, a gente tem que simplesmente dobrar o salário de todos os professores e ponto final. Qual que você acha que é o primeiro passo pra gente começar a sair da lama, porque eu tô vendo as estatísticas de que os professores estão se tornando, tipo assim, uma profissão em extinção, né? Tá se tornando cada vez menos comum. E na faculdade eu falava isso nas aulas de... Era aula de políticas públicas. Professora Lara Simieri, se eu não me engano. E aí ela falava, quem quer se tornar professor? E eu falava, eu quero me tornar professor de faculdade. E ela falava, por quê? Porque o de escola parece que não tem tanto prestígio, só que aí a turma ficava meio tipo, não, mas é uma profissão nobre e você tem que fazer por amor, você pode fazer os dois. E eu tipo assim, beleza, gente, mas assim, a gente também não pode só viver de amor, né? Amor é o caralho. Não, e essa romantização da função docente é o que faz com que se naturalize tanto a ideia de que professor é quase como uma função de mãe, sabe? Não é como se fosse um trabalho. Você cuida por amor, você cozinha por amor, e você percebe que são coisas correlatas. O cuidado à criança, o cuidado da mãe, o cuidado da professora. Não à toa a professora era chamada de tia, em alguns lugares ainda é. Se eu pudesse hoje falar uma coisa, e assim, já adianto que uma coisa não vai resolver a situação da educação no Brasil. Tem que ser um coletivo de coisas. Investimento. Educação não é pensar em gastos. Sempre que a gente vê políticos falando sobre educação, eles estão falando gastos com educação. Educação não é gasto, é investimento. E é um investimento que você só vai ter resultado daqui 30 anos. Então não adianta, na política que a gente tem hoje, que a galera faz política pensando de 2 em 2, de 4 em 4 anos, a gente não vai ter uma melhora na educação porque isso é fragmentado. Porque o candidato que está eleito agora, ele está pensando em garantir a reeleição no máximo daqui 2, 4 anos. Então ele está fazendo políticas que ele quer propagandear, igual o prefeito de Sorocaba, ele fez um vídeo falando, as creches de Sorocaba têm parque aquático. Tem uma creche que tem parque aquático e a outra creche na periferia tá dando comida podre para as crianças. Todas as coisas que ele fala, que ele anuncia, é tudo parceria público-privada, que ele tá dando dinheiro para uns amigos empresários dele? Uhum. É basicamente isso, né? Uns amigos empresários dele. Ele fala assim, é repasse de verba pra escola escolher o que ela vai fazer. Mas, tem essa coisa aqui que é muito legal e que é meu amigo que tá fazendo. O que você está achando da prefeitura de Ricardo Nunes? Uma bosta. Gente, a cidade... Eu não tenho acompanhado a cidade está imunda. A educação assim, ele tá privatizando a escola... Não, ele tá privatizando todas as creches. A gente quase não tem mais creche funcionando pública em São Paulo. Tá praticamente tudo privatizado. Repasse de verba irrisório, um repasse mensal para cada creche de 10 mil reais. E aí a gente não pode pensar numa creche como se a gente pensasse numa casa, tá? Porque 10 mil reais pra uma casa é muito. Pra uma creche que recebe centenas de crianças, tem que ter cuidado com limpeza, porque creche precisa ser limpa. Tem que ter cuidado com material ali, fralda... Não só segurança, mas assim, pensando antes disso, fralda para trocar para as crianças, porque creche é criança pequena, papel higiênico, papel de secretaria, pagar conta de água, pagar conta de luz. Tudo isso tem custo. E 10 mil reais é pouquíssimo. Não, 10 mil reais. Esses 10 mil reais entre o pagamento dos técnico-administrativos também. Porque não abrem mais concurso para contratar pessoal para limpeza, zeladoria, etc. Então é tudo técnico-administrativo terceirizado. 10 mil reais tinha que ser o salário de 2 professores, gente. O salário dos professores não entra nessa conta. Mas aí, o prédio, por exemplo, precisa de uma dedetização. Vai sobrar dinheiro para pagar? Não vai. Aí vai ter rato na sala de aula com criança de 2 anos. Então é essa a situação da educação municipal. Agora,
Estado não tá melhor. E eu ia perguntar logo em seguida, o governo do Tarcísio... O Tarcísio são as plataformas estão matando o professor. Quanto eu tô falando Como esse assim, ano. matando o professor? É literalmente professores adoecendo num nível que tá infartando em sala de aula. Nível de estresse, ansiedade muito salário elevado. Baixíssimo que não te garante sobrevivência. Às vezes não é nem o salário o problema, mas é assim. Boa parte, para garantir o teto, quem me dera. Para garantir o piso do salário, o Estado ele não paga o piso, né? Então, para garantir que o professor receba o piso, ele paga um salário X, mais um bônus, que daí alcança o piso. Quanto que é o piso hoje? Você lembra? Uns 4 mil reais. Só que ele ganha 3 mil e mais esse bônus. Pra trabalhar quanto? 40 horas. 40 horas. Semana. Só que se ele fica doente, ele perde o bônus. Porque não é salário. Só que aí ele tá sendo cobrado por relatório, ele tá sendo cobrado pelo desempenho do aluno. Só que ele não consegue garantir o desempenho do aluno porque o aluno tem que usar uma plataforma que é uma merda. E a cobrança vai toda pra cima do professor. E assim, o professor, ele foi criado nessa lógica de que você tem que se dar pelo seu trabalho, você tem que amar o que você faz, você é responsável, você vai salvar a vida do seu aluno. E aí ele não consegue salvar a vida do aluno, ele culpa quem? O sistema? Não, ele culpa a si mesmo. E aí ele infarta em sala de aula. Eu tenho uma solução, pedagogo. Revolução? Eu ia falar pé de meia para professores, mas pode ser revolução. É que eu aprendi com a Tabata Amaral, né? Então... Falando em Tabata Amaral, eu falo disso porque eu cheguei a votar na Tabata Amaral duas vezes, né? Vou ser transparente aqui. Porque eu acho que eu era uma pessoa como ela mesmo, eu pensava como ela. Até que o final do governo do Bolsonaro me radicalizou para a esquerda. E aí eu entendi por que chamavam ela de neoliberal e tal. Ela veio eu vi o Ian Neves falando isso, que ela teve um apoio de um think tank chamado... Ela estudou na Fundação Paulo Lemann. Mas como assim? Me explica melhor como é que funciona isso. Tipo assim, o Jorge Paulo Lemann, que é um bilionário, ele tem uma fundação que tem o objetivo de fazer o quê, assim? O que acontece? Algumas pessoas, alguns filântropos, eles criam fundações que servem pra quê? Pra diminuir imposto, tá? E aí eles vão enfim... Pra receber isenção fiscal. Eles vão em comunidades, eles criam um centro comunitário, uma fundação de ensino, e aí eles acolhem ali, sei lá, 50, 100 alunos, e eles oferecem uma educação, sei lá, extracurricular para aqueles 50 alunos. Daqueles 50 alunos, vai ter um que vai se destacar, porque... Acreditem ou não, tem gente inteligente na quebrada. Eles vão pegar essa pessoa que ela tem a inteligência cognitiva que vai chamar atenção dentro desses 50, que seja a Tabata. Só que ela não teve letramento político nenhum. Por quê? Porque as mesmas pessoas que fazem com que ela não tenha acesso a uma educação que garanta isso a ela, estão falando pra ela, desde que ela nasceu, que ela tem que se esforçar individualmente, porque se ela se esforçar individualmente, ela vai dar certo. Investiram nela porque ela se destacou na Olimpíada de Física, se eu não me engano, né? E aí eles pegaram essa habilidade de uma área específica dela e criaram toda uma persona. Falaram, olha, a gente resgatou essa menina desse contexto ruim, olha como nós somos legais. Ignorando que eles próprios garantem que esse sistema existe, que esse contexto todo exista. E aí eles pegam ela e usam ela como um totem. Eles falam, olha o que a gente fez, olha como a gente salvou essa menina. E aí essa menina... Ela estudou ciências sociais em Harvard, né? Então, que é um baita de um antro neoliberal. E aí, por isso que eu falo, também é doutrinação, entendeu? Você Sim, garante, mas a doutrina liberal também é que não é falado, né? Mas aí quando você fala da Universidade Pública Federal que vive aos trancos e barrancos no Brasil, é doutrinação marxista. Não. Aí o Olavo de Carvalho, que morava lá nos Estados Unidos, não considera a doutrinação. É que doutrinação é uma coisa complexa, tá? Mas você pega uma criança, de novo, a Tabata, ela não foi doutrinada só ali na Fundação Paulo Lemann. Ela ouvia propaganda neoliberal desde que ela nasceu. E aí ela pegar e ela falar que foi o esforço individual dela, somado à filantropia do Paulo Lemann, que fez com que ela se desenvolvesse e ela virasse um grande case de sucesso, que foi para Harvard, e ainda que ela tenha estudado ciências sociais, foi um estudo através de uma perspectiva neoliberal fudidaça, anticomunista. É uma propaganda muito boa para eles. Então, o que o Lemann faz não é ajudar a criança, é ajudar a si próprio, tá? Porque, por mais que ele gaste um dinheiro ali com aqueles
naqueles pobrezinhos ali pra ele tá criando uma propaganda muito maior pra ele, que vai fazer um monte de gente acreditar no que ele faz. E aí ele recebe financiamento pra fazer um bagulho desse. Mas eu tava falando disso pra entrar numa camada mais profunda, que eu fiquei sabendo que está no Brasil o maior conglomerado de educação privada do mundo. É verdade isso? Existe quase um cartel de educação no Brasil. Eu não vou falar que existe porque eu não tenho dinheiro para advogado. Não. Supostamente existe quase como se fosse assim. Algo que cartel, que lembra muito. E a gente tá vendo, é o caminho, assim, a educação tá caminhando pro mesmo destino que todas as áreas, por assim dizer, no Brasil. O avanço do capitalismo neoliberal é o avanço do monopólio econômico. Então, eventualmente, a gente vai ter uma grande empresa ou um grande lobby ali em uma área, ou às vezes atuando em até várias outras áreas, sabe? Uma mesma empresa atuando em várias áreas. E a Kroton, ela é uma junção do quê? Cara, são sistemas de ensino, basicamente. É porque eu lembro que uma vez eu fui ver, a Kroton, ela tem diferentes sistemas de ensino. Um deles era o sistema de ensino que eu lembro que fazia o material didático que eu tive no meu ensino médio. E aí, às vezes, você pega esse material didático, o mesmo sistema, ele faz... É quase como se fosse um guarda-chuva, assim. O mesmo sistema, ele vai fazer 30 materiais diferentes, mas é tudo do mesmo dono. E aí você tem o material digitalizado, você tem o material mais tradicional, você tem um material mais progressista, mas quem tá lucrando com todos esses materiais, para todos os gostos, é sempre a mesma empresa. Uhum. O Jorge Paulo Lemann, ele tem esse discurso de tentar ser um bilionário progressista, né? Ele não tem o mesmo discurso reacionário, abertamente reacionário do velho da van, né? Ele tenta ser um cara que aparenta ser um cara, tipo... Nossa, quase como se fosse um bilionário de esquerda, né? Eu acho que eu tô calejada demais pra enxergar isso. Eu nunca tinha pensado nisso. É porque esses dias eu tava... porque, tipo, eu tava esses dias rolando o feed do Instagram, e aí eu me deparei com um vídeo, eu nunca pensei que eu veria isso. O Jorge Paulo Lemann participando de uma criação de conteúdo, de um reel, assim, junto com um cara, e era meio que pra falar assim... Mostrava umas mulheres negras de quebrada, falando assim, elas vão ter oportunidade de estudar aqui também, de ter uma formação. E eu via, tipo assim, ele quer ser visto como esse cara que devolve pra sociedade. Eu não tinha ideia. Sabe? Você acha que, tipo assim, eu sei que hoje a melhor educação do mundo é a educação da Finlândia, certo? Dizem isso daí tá errado? Tá equivocado? Mas essa é uma informação que corre, né? É que, assim, o sistema educacional da Finlândia tá ruindo. Ah, é? Sabia não. Porque tem questões aí, tá? É fácil pra Finlândia garantir um bom sistema de ensino, sendo um país deste tamanho, que lucrou muito com colonialismo, e tem uma população minúscula pra garantir uma boa educação pra ela. Então é muito mais fácil você garantir uma boa educação de qualidade pública para a população da Finlândia, que tem, sei lá, menos habitantes do que um bairro de São Paulo, uma população escolar, em idade escolar. Então é um tipo de comparação que a gente já tem que ter esse cuidado de fazer por causa das dimensões, né? Sim. Cara, é desonesto você pegar a Finlândia como exemplo de sistema educacional. Desculpa, cara. Não tô brincando. Mas é porque... é uma realidade que é muito específica e ainda assim não é o melhor sistema de ensino. Eles tiveram, há umas décadas atrás, a brilhante ideia de digitalizar tudo. Então a Finlândia foi um dos países que foi pioneiro em implementar uma educação que era baseada em tablets, em computadores e não sei das quantas. E aí hoje eles estão regredindo tudo, voltando tudo para livro porque eles viram que era uma bosta. Que tempo de atenção, de leitura despencou. Então... a gente não pode olhar para a educação e achar que ela é um dado fixo. Porque o que a gente está vendo agora, a gente só vai saber se deu certo daqui décadas. Era isso que eu estava falando quando eu falei que a educação ela tem que ser pensada como um investimento. Não é a gente olhar para um modelo e falar, olha, essa turma tá quietinha aqui. Óbvio que eles estão quietos, eles estão em frente de tela. Tela faz isso com as pessoas. Aí os europeus descobriram que não dá certo e eles estão injetando isso. Tipo, as empresas privadas estão injetando isso aqui no sul global, sabendo que não dá certo. Tipo, a Europa já se deu conta que não dá certo, já tá voltando pro Fica com nossos tablets aí que a gente não vai usar mais. Mas é justamente porque eu tava falando, tipo, no capitalismo a gente sempre tem, é um modelo dual de educação. A gente tem uma educação pra quem é rico e uma educação pra quem é pobre. E não só pra quem é rico num país e pobre nesse mesmo país. A gente tem um colonialismo global, por assim dizer. Tipo, a gente tem países que eles vão
ser tratados como países que merecem ter acesso a uma boa educação, como é o caso da Finlândia, e a gente vai ter países como o Brasil que vai mão de obra barata aí. Então, quando falavam essa frase que o fracasso da educação é um projeto, uma vez eu falei isso para um amigo meu, ele deu risada falando que eu tava falando de teoria da conspiração. E aí eu tava pensando em que forma que eu posso comprovar para ele que o fracasso da educação é um projeto. E eu acho que uma delas é esse fato de como a iniciativa privada tá cada vez mais, tipo assim, entrando no sistema de ensino, e tipo assim, esse bagulho de querer oferecer serviços de forma terceirizada, já significa que você vai necessariamente sacrificar a qualidade do ensino, né? Porque, por exemplo, é muito mais lucrativo para uma escola, mano, você ter menos professores, pagar menos salário, e aí vai ter, em vez de 2 professores darem aula para uma sala de 20 alunos, um professor vai dar aula para uma sala de 40 alunos, e isso é muito mais lucrativo. Então, o fato de ter a lógica do lucro já necessariamente vai sacrificar a qualidade do trabalho, né? E é esse professor ganhando cada vez menos, tendo que dar cada vez mais aulas, o que faz com que a qualidade da aula também caia. Então, enfim, revolução, né? É isso. Eu acho que essa é a conclusão aí. Mas por que revolução e não reforma? Porque reforma mantém o sistema capitalismo em voga. Eu digo isso porque eu sei que muita gente vai concordar que precisa de revolução, mas vai falar assim, mas isso pensa muito lá na frente, vamos pensar em uma coisa mais imediatista. Se a gente tiver a chance de aprovar uma reforma, eu sou totalmente a favor da reforma. Só que assim, no passo que a gente tá hoje, com o avanço do neoliberalismo, com um governo que não consegue nem se pôr como progressista, quem dirá como de esquerda, a gente tem chance de aprovar alguma reforma? Quando o Lula foi eleito, uma das principais exigências que a base que votou nele queria para a educação era a revogação do novo ensino médio. Ele nunca nem tocou no assunto. E a gente eu já vi ele falar que não ia revogar. Falou que assim, tem algumas coisas que é boa. E não é. E assim, quem é o Lula para falar de educação? Com todo também respeito. Não é isso. São todos os profissionais da educação falando. O novo ensino médio é uma merda. Ah, não, tem coisa boa. Disse, sei lá quem. Disse, nunca estudou pedagogia também. Disse o ministro da Economia, provavelmente. Então é isso, no capitalismo, a gente não vai ter educação vista enquanto um investimento na população. A gente vai ter educação vista como um gasto necessário para manter a população educada até um certo nível, para que ela possa executar trabalhos que mantêm o capitalismo funcionando. Uhum. Então, o que eles querem não é educar a gente pra gente pensar criticamente, pra gente entender o sistema, pra gente entender a sociedade, pra gente votar direito. Eles querem educar a gente pra gente operar uma máquina que vai garantir que o Lehman continue lucrando. E você acha que na história teve alguma experiência socialista que você acha que teve um sistema de ensino interessante da gente aprender sobre? Todas. Uma coisa que é muito interessante quando a gente estuda sobre socialismo é a gente ver que assim que acontece uma revolução em qualquer país, a primeira coisa que eles fazem é uma reforma educacional. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu na Coreia Popular, Laos, China. Inclusive o modelo de educação da China é muito bom. Estudou mais e consegue falar mais, tipo assim, na prática, como é que foi? Eu estudei a União Soviética, e aí eu sei que tem gente que fala, vocês só falam de União Soviética, seus stalinismos. Tem que falar o que você estudou, né? É o que eu tenho mais embasamento pra falar. Mas só antes de falar da União Soviética, é isso. Logo que aconteceu uma revolução, todos os países se preocuparam em alfabetizar sua população. Todos. Então, tipo, passo 1. Tem que zerar o analfabetismo. E depois? Então, na União Soviética, o que aconteceu? Desde antes da revolução, já tinham pessoas que estavam preocupadas em pensar no que ia ser feito depois da revolução. Então, já tinham pessoas preparando qual seria o modelo de educação a ser implementado na União Soviética quando a revolução acontecesse, pensando em como construir uma educação comunista. Uhum. E aí, a gente teve a Revolução em 17/18, depende do calendário que você escolhe. E em 1920, eles implementam a primeira reforma educacional. O que essa reforma ela aponta, né? A primeira delas a Krupskaya, ela se preocupa muito em entender a educação no capitalismo. Quem era Krupskaya? A mina do Lenin. Eu sei que, tipo assim... Eu odeio falar dela assim, mas... Só pra dar uma referência. Eu sei que, tipo assim, ela era mulher do Lenin, mas ela também foi, tipo, como se fosse a principal referência de pedagogia. Cara, a gente tinha muitas referências de pedagogia na União Soviética. A Krupskaya, ela
ela foi uma pessoa que se preocupou em estruturar um currículo, um modelo político de educação. Então, ela não pensava na educação em sala de aula. Ela pensava na educação enquanto estrutura política. E aí, foi com base na Krupskaya que foi ela quem trouxe essa ideia de que a escola no capitalismo ela é dual, que ela tem uma escola para elite e uma escola para classe trabalhadora. E aí, a primeira coisa que ela propõe é o fim. Eles falam de escola do trabalho, tá? Por quê? Porque na União Soviética, quem que comanda? O trabalhador. Se a escola é do trabalhador, a escola é pro trabalho, pro trabalhador. Então, a gente tem uma escola que ela é focada para o ensino técnico, mas ela tem toda uma perspectiva de como ela vai formar aquele aluno, não para ser um trabalhador alienado, como acontece no capitalismo, mas para ser um sujeito crítico. Então, ela quer que aquela pessoa ela olhe para a sociedade, ela critique aquela sociedade. Ela quer que aquela pessoa ela olhe para a sociedade e ela saiba analisar aquela sociedade através do materialismo histórico dialético. Então, as aulas de história na União Soviética, elas eram todas dadas através da perspectiva do materialismo histórico dialético. Que sonho, hein? Que sonho o marxismo cultural, que se fosse realidade. Já pensou se a gente tivesse reestudado a história do Brasil, só que do ponto de vista dos trabalhadores? Tipo assim, nossa, a gente ia entender muito melhor o que foi a cabanagem, por exemplo, né? Tipo... Isso aí, a gente teve um palco na Soberana no começo desse ano pra falar da cabanagem, porque... Eu sei que foi um movimento social muito importante, mas até eu que fiz história entendo pouco sobre. Não, e é isso, a gente tem um histórico de apagamento da história da Revolução no Brasil. É como se a gente não tivesse revoluções, a gente só fala das revoluções ou que a gente perdeu, ou que foram revoluções burguesas. Não se fala das revoluções dos trabalhadores no Brasil, como é o caso da cabanagem. Isso é tudo projeto. Então, não querem que a gente tenha a construção muito forte no sistema de educação brasileiro de que o brasileiro é um povo manso, de que o brasileiro é um povo que tá contente com tudo. Ah, a situação tá uma merda. Não se revolta, né? O brasileiro é resiliente. E aí... Resiliência. Povo lutador, povo que batalha, que não se importa, tipo, pode passar por cima de qualquer dificuldade. Não, mano, não é assim. Na verdade, a gente tá se fudendo bastante até. Mas aí a gente tá se fudendo e a gente foi vítima de um processo, a gente enquanto sociedade foi vítima de um processo, de um sistema educacional que fez a gente acreditar que não tinha nada pra fazer. E aí é por isso que a gente tá na internet pra falar... Tem o que fazer sim, a gente precisa se organizar para fazer acontecer. Enfim, porque é isso, dependendo do olhar que você dá pro estudo da história, não só da história, mas vou dizer que principalmente da história, você enxerga a história de um jeito ou do outro. A gente não é só... hoje em dia, a gente não necessariamente, a não ser que você estude com material do Brasil Paralelo, mas a gente não necessariamente estuda mais a história da colonização do Brasil da perspectiva dos portugueses. Mas ainda assim, a gente tem um grande enaltecimento social do que foi trazido de cultura portuguesa para o Brasil. Então não adianta nada a gente falar, os portugueses não foram legais, mas olha essa casa colonial, que linda, e essa... Enfim, né? Não adianta... Olha esse latifúndio, que bonito, né? E é por isso que a gente não tem como... Eu sou um tanto crítica a Paulo Freire, tá? Ah, é? É. Mas é justamente por isso que... É que é de Satanás também? Né? É porque não é marxista. Sério? É idealista. Se fosse de Satanás, talvez eu gostasse mais. Mas é porque... Sério? Eu tô tentando pensar. Eu li o Pedagogia do Oprimido só. Ele tem livros bons. Ele tem uma leitura boa do problema. O que eu acho que é o problema da teoria dele é que ele não traz uma solução viável. Ele traz uma solução que assim, primeiro, ignora todo o contexto social... porque trata como se a educação fosse resolver o problema da sociedade brasileira, e não vai, porque a educação, da educação institucional, ela acontece de forma a reproduzir o modelo vigente. Isso em qualquer sociedade. Na União Soviética, ela valorizava o modelo socialista, tanto que as aulas de história eram através do marxismo, do método marxista. No modelo capitalista, a educação ela vai reproduzir a ordem vigente. Isso é a teoria do Althusser, dos aparelhos ideológicos do Estado. A escola ela serve para transmitir para as novas gerações a ideologia daquela sociedade. Então, a gente não tem como... Eu, individualmente, não adianta nada eu ir lá, botar meu trabalho em risco para falar para as criancinhas do tipo, bora fazer revolução porque o mundo tá uma bosta. Por quê? Porque eu só vou ser demitida. E aí vão colocar alguém mansinho no meu lugar. Isso é burro. Ou você faz muito na miúda, e aí você vive com medo,
Fora que parte de uma premissa que o professor ele tem que saber muito sobre o aluno e ele tem que preparar cada aula para o aluno. E na realidade do professor que está dando 40, 50, 60 horas de aula por semana, isso é inviável. Então, exige muito do professor para algo que não vai mudar a sociedade, porque a sociedade, a gente não vai mudar da estrutura para o todo, a gente vai mudar do todo para a estrutura. Então, a gente não vai ter uma mudança partindo da escola para a sociedade, a gente vai ter que mudar a sociedade para mudar a escola. E foi isso que aconteceu em todos os modelos. Não à toa, depois de toda a revolução, a gente teve uma reforma escolar. Desculpa. Aprende o Brasil Paralelo como é que se critica o Paulo Freire direito, tá vendo? Eles ficam falando, não, porque o Paulo Freire é o culpado da educação brasileira, tá assim. Cara, o Paulo Freire teria que ser muito foda pra, enquanto ministro, secretário de educação de um estado... Ele nem foi ministro da educação. Ter conseguido ferrar a educação do país inteiro por décadas. Ele teria que ser muito foda. Não, e os caras falam como se, assim, a educação que a gente dá pras crianças tivesse influência do Paulo Freire. E, tipo, mano, ele ensinava como alfabetizar adulto, né? Tipo assim, cara, você nem sabe o que ele fazia, mano. Bom, então acho que a conclusão disso tudo é se inscreva no Brasil Paralelo. Não. Não, é porque só de você ter falado com certeza vai aparecer propaganda pra alguém. Sempre aparece. Eu prefiro propaganda do Brasil Paralelo aparecendo pra gente de esquerda radical que não vai comprar do que pra pessoas que podem comprar aquela merda. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui. Convite. Se você não conhece o trabalho dela ainda nas redes sociais, como é que as pessoas te acham? @pedagolítica, Instagram, TikTok e YouTube. São as redes que você mais movimenta. Para aprender sobre pedagogia de um ponto de vista marxista, de esquerda. Acompanhe o trabalho dela. Se você quiser... Oi? O CESPEM também. Ah, o CESPEM, que é o cursinho que Centro Prestes, é a nossa frente de massa de educadores. Exatamente. É verdade, tem o Apoia-se do CESPEM, que elas vão, enfim, dar aula de graça para as pessoas. Tem coisa mais nobre do que isso na sociedade? E eu falei do cursinho, mas tem cursos livres também. Tem aula de idioma, de arte, de cinema. A gente tava falando de cinema antes de começar. E aí as aulas são pagas, mas é baratinho, do tipo, no máximo R$50. E o dinheiro vai todo pro professor. 50 por mês. A pessoa acha no @CESPEM? Centro Zoia Prestes, com Z. Centro Zoia Prestes. Tem o site que é cespem.com.br. Boa, maravilha. Então... muito obrigado. O apoia-se do canal vai estar aqui embaixo. E eu já sei, Otávio, o vídeo do final vai ser o Danilo Gentili falando de Paulo Freire. no Marcelo Tais. É a mais fundamentada que existe no país. Esse aí, você vê que ele é lido. É isso. Falou. Então, vamos falar de um assunto que eu gosto muito de debater com você. A gente até já falou disso. Só existe um brasileiro na lista dos 100 autores mais importantes nas universidades de língua inglesa. Estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. O nome dele é o educador Paulo Freire. E em 2018, você tuitou uma coisa que até hoje eu não entendi, que eu vou ler até para ficar claro, né? Para os que estão perguntando do enredo do meu novo filme, vai um spoiler. 2 garotos invocam a loura do banheiro. Ela aparece e causa mais estragos na escola do que o Paulo Freire. Você conhece o que o Paulo Freire fez? Eu li algumas coisas, eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Ah, tá. Eu li algumas coisas do Paulo Freire e... Porque o Paulo Freire, Danilo, é um cara... Ele parece um estelionatário falando. O Paulo Freire, as frases dele, as ideias são muito parecidas com a que você falou lá do Cortiço de Santo André. Ele acredita basicamente que a educação tem que ser feita pela vida das pessoas, que elas levam, e não uma educação falsa, uma educação... Esse é o método dele que é reconhecido no mundo inteiro, né? Na verdade, eu não gosto, porque você pega as frases que o Paulo Freire fala, parece tipo, coisa estelionatária, não faz sentido. Eva viu a uva, parece alguém enrolando alguém, entendeu? Fala aí, sem que não seja Eva viu a uva. Eu posso pegar agora no Google, porque como eu não gosto, eu nem memorizo. O que me preocupa, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro quer confiscar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Não é perigoso alguém que quer reescrever a história de uma hora para outra assim, sem conhecer?
Eu acho que sim, e eu acho que tem que analisar, ele realmente é o patrono Ele é. Então, tá bom, eu não conheço É coisa um de educação. título que foi dado a ele, né?